E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versículos 1 ao versículo 7. Eu estarei tentando ministrar algumas reflexões em todo este capítulo, de maneira que nós possamos extrair algumas verdades. E eu quero, então, a partir desse texto, tomar como tema a única maneira de viver. Mediante esse texto, a única maneira de viver com o Senhor é viver pela fé. Talvez, juntamente com mais dois outros textos, esse texto de Hebreus é um dos mais conhecidos. Talvez, se a gente conseguir colocar em uma categoria, primeiro seja João 3,16, que todos conhecem, ou em seguida o Salmo de número 23, e logo em sequência, Hebreus 11, versículo 1, fundamentalmente. E eu quero então que nós possamos olhar o texto e lermos a única maneira de viver. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amados irmãos e amadas irmãs, sem sombra de dúvidas, Hebreus, capítulo 11, é o grande capítulo da fé. Primeiro porque o autor, ele, nos seus primeiros versículos, ele define, conceitua o que é fé, e logo em seguida, ele dá exemplos de pessoas bem conhecidas da história dos hebreus, pessoas que viveram e mostraram essa fé em ação. Essas pessoas, muitas delas, ouviram acerca das promessas de Deus e algumas das quais não puderam ver o cumprimento delas. A exemplo, Abraão lhe foi dada a promessa de ser uma grande nação. Ele não chegou a ver como essa extensão alcançaria. Contudo, ele é chamado o pai da fé. Mediante então a isso, o autor nos apresenta esse capítulo sobre a fé, ligando aos dois últimos capítulos, ou os dois últimos versículos do capítulo 10. Se os irmãos recordarem, ou derem uma olhadinha no capítulo 10, versículo 38, é dito que os justos viverão pela fé. Além disso, como uma citação de Abacuque, ele liga essa fé à salvação da nossa alma. Versículo 39 do capítulo 10, quando diz que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É a partir de então desse texto, do capítulo 11, que eu quero que nós tenhamos algumas reflexões. A primeira delas é que a essência de uma fé confiante é descrita nos versículos 1 a 3, como nós lemos. Se você observar o texto, na minha versão diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra traduzida aqui por certeza, garantia, é uma palavra que tem diversos significados. Porém, o mais apropriado deles é que quando nós estamos falando de fé, no detrimento do contexto bíblico, é que fé é uma realidade. Embora não vista, mas a possibilidade real e concreta de que irá acontecer. É nessa certeza, então,
que amparamos a nossa fé, não naquilo que nós vemos, mas já cremos que existe, porque Deus assim o fará, conforme a sua vontade, conforme o seu louvor. Portanto, para os crentes, a fé é conhecer a realidade das coisas pelas quais agora nós esperamos, embora não vendo, mas esperamos que elas aconteçam. E eu não tenho dúvida que cada um de nós já provamos de realidades vistas a partir dos olhos espirituais, que embora as circunstâncias sejam contraditórias, embora as circunstâncias sejam desfavoráveis, elas vieram a acontecer e nós cremos que elas aconteceriam porque Deus nos deu a certeza, a confiança da realidade dessas coisas. Dessa forma, então, para os crentes, para nós, os cristãos, a realidade, embora seja apenas uma questão de esperança hoje, ela é tão real que nós podemos alcançá-la e tocá-la. Alguém já disse que ter fé é esculpir o invisível. É começar a descrever aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Mas por fé, nós podemos descrever essa realidade com propriedade. Porque cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou possamos pedir, segundo o poder que opera nele. A fé, então, é a base e a subestrutura de toda a vida cristã. A minha pergunta básica é: porventura há crentes cristãos que servem ao Senhor que não têm a fé? É impossível. Porque, como disse o texto que nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é uma necessidade das nossas vidas uma fé de tal forma, confiante, ousada, em que muitas vezes é colocada em xeque pela realidade das coisas, mas nós cremos que isso acontecerá, ou que se realizar segundo o propósito de Deus. Por isso, irmãos, a fé é a base de tudo que temos, é a segurança da nossa vida, é a âncora. Jesus nos prometeu que viria novamente, e cremos que Ele voltará, apesar de todas as circunstâncias dizerem que não. Apesar de o tempo passar, de ser demorado, nós cremos que Ele está por vir para buscar aqueles que perseveram, que continuam crendo na sua volta. Dessa forma, então, o que nós podemos ver é que a fé envolve uma ação confiante em resposta ao que Deus fez conhecido. Aonde repousar a nossa fé? A fé olha para cima. A fé se ancora em Deus, para longe das coisas deste mundo, para as coisas invisíveis, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas cremos que elas existem porque Deus assim revelou que existiria. Nós não vimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vimos o seu sacrifício, mas cremos o que Ele fez lá atrás é suficiente para nos resguardar, para nos purificar e para nos levar ao céu, como assim Ele prometeu. Por isso, irmãos, nós cantamos músicas que nos lembram, nos encorajam a manter os nossos olhos em nossa promessa que está para ser revelada. É preciso lembrar que a maior das recompensas não está para ser desfrutada aqui, mas aguardamos ansiosamente o Senhor apontar nos céus e dele recebermos a herança que Ele nos prometeu. A igreja caminha confiante em fé nessa realidade em que um certo dia, em um certo momento, os céus revelará o nosso Deus, o nosso Senhor, para nos buscar e para junto dele desfrutarmos de um gozo indizível, que nós não podemos comparar e nem podemos imaginar. Dessa forma, a nossa fé também aguarda esse tempo vindouro, como diz Hebreus 10:38. Fé é ter confiança de que as promessas que foram dadas por Deus e as coisas que não podemos ver realmente acontecerão. Como diz aquele hino, quem tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus?
se é de Deus, creia que elas acontecerão no tempo dele, da forma dele, do jeito que ele quer. Sendo assim, o que nós não podemos esquecer é que fé é o que aprova as pessoas diante de Deus. Não que isso provém de nós mesmos, porque até a fé é dom de Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, é esta fé demonstrada a estes homens descritos nesse capítulo que se tornam aprovados por Deus. Observe, irmãos, que o capítulo 11 elogia essas pessoas. Todo o capítulo descreve pessoas que são elogiadas, não pelos seus feitos, não por suas conquistas, mas por causa da sua fé em ação. Deus as vê não pelos seus méritos, não por suas conquistas, não por desfeitos reinos, desafiados reinos, não por ter colocado à prova as suas vidas, mas por causa da fé que demonstraram piamente até o último dia das suas vidas. Nós não seremos avaliados, irmãos, em percurso ou pedaço da nossa caminhada. Nós seremos avaliados no final da jornada, é quando nós entregarmos as nossas vidas e dizermos, assim como o apóstolo Paulo pode dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Dessa forma, então, é preciso lembrar que esses homens desafiaram circunstâncias difíceis, viveram momentos difíceis, complicados, mas eles triunfaram em fé por causa da sua confiança em Deus. Sabe, irmãos, o que estamos vendo desses heróis da fé são pessoas que se apegaram às promessas de Deus, dependeram da palavra de Deus e permaneceram fiéis a Ele em todas as suas ações. Não é diferente nos dias atuais. Nós somos desafiados diariamente a viver, a demonstrar, a provar a nossa fé, a sermos colocados em xeque. E mesmo assim, como tantos exemplos que nós temos nas Escrituras, permanecemos fiéis a Deus em tudo, conservarmos a nossa fé em Deus. Pode ser que enfrentamos dias difíceis e complicados, momentos de dor, de luto, de doença, de fraqueza. Sem sombra de dúvida, essas coisas nos acontecerão. Mas o fato delas acontecerem não pode diminuir a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nos socorre e nos ajuda em tempos oportunos. Por isso, a essência de uma fé é ter confiança plenamente em Deus, pois Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que podemos pensar ou pedir. Segunda coisa que eu posso observar nesse texto de Hebreus, capítulo 11, é que o autor, quando ele descreve essa essência da fé confiante, ele vai descrever também, de maneira indireta, o que não é fé. Porque há muita confusão em qualificar ou designar o que é fé. Algumas pessoas pensam que fé é sinônimo de ser ou de anular o raciocínio, de que nós cristãos servimos ao Senhor com uma fé cega, anulando o nosso entendimento, anulando o nosso raciocínio. Não é assim que somos taxados? Pessoas ignorantes. Só crê em Deus quem é ignorante. Não, não é verdade. A nossa fé tem alicerces sólidos. A nossa fé está baseada na palavra de Deus, nos seus feitos na história, que são demonstrados. As coisas que nós vemos hoje existem pelo poder e graça do nosso Deus. Isso são provas concretas de um Deus que existe e um Deus que faz e age na história. Portanto, a nossa fé não é cega. Pelo contrário, a nossa fé não fecha os olhos para a realidade, mas crê em Deus que é poderoso para transformar a realidade favorável àqueles que creem no Senhor. Por isso, irmãos,
não é fechar os olhos e pensar que as coisas vão mudar de hora para outra, mas é crer que Deus é poderoso para mudar todas elas. Também é descrito que fé não é um pensamento positivo ou um sentimento de otimismo. Às vezes a gente percebe as pessoas descreverem assim: não, mas eu vou conquistar, eu tenho fé que eu vou conquistar. Como se fosse uma confissão positiva, como se fosse um sentimento positivista. Não, eu vou conquistar porque eu tenho fé para isso. Não, irmão, isso é esforço, dedicação. Se você se esforça, você tem. Isso não é fé. Isso não descreve o que é fé. Fé não é um otimismo, não é um sentimento positivo. Fé também não é um salto no escuro. Um certo pensador, Søren Kierkegaard, ele dizia que há momentos na fé em que é preciso dar esse salto. Sair da comunidade ética, daquilo que é lógico, racional, e pular de maneira cega. Isso não é verdade também. Nós saltamos sim em fé, mas não às escuras, não em pontos cegos. Nós saltamos porque sabemos que do outro lado, na outra ponta, tem o Senhor nos segurando em todas as coisas. Fé não é fé na fé. Porque até mesmo a fé é dada, é dom de Deus. Portanto, nós não ancoramos a nossa vida em fé, na fé. Mas cremos que Deus nos deu, e a medida que o Senhor nos deu é suficiente para viver esta vida com propriedade e louvando a Deus com toda a glória e todo o louvor que Ele merece. Terceira coisa que eu tiro desse texto é que a fé é uma consciência do mundo invisível que produz uma convicção que leva à ação. Observe quando o autor aos Hebreus descreve no versículo 1, quando ele vai dizer que é a prova das coisas que não se veem, a segurança das coisas esperadas. Isso quer nos dizer, irmãos, que fé é muito mais do que esperança. Todos nós sabemos sobre a esperança e que esperança é importante. Mas a fé é muito maior do que a esperança. É muito mais concreta, objetiva do que a esperança. Ela tem a ver com a consciência que existe um mundo além dos meus olhos. A realidade dos céus, a realidade do inferno, a realidade do perdão dos meus pecados, a realidade da condenação de todos eles, a realidade de uma esperança para ser revelada, a realidade também de uma condenação a ser dita. É nessa certeza, então, que devemos ter uma consciência renovada. Tudo o que vemos não é a essência da vida. Quer entender de fato o que é a vida? Ela não é observada empiricamente pelos nossos olhos. A gente pode descrever facetas do que é a vida, mas entender e compreender o significado da vida só é possível àqueles que têm os olhos espirituais, que vê a vida com os olhos de Deus, que enxerga a vida com fé. E nesse sentido, então, essa consciência é alimentada para além do que nós vemos. O mar se fechou, mas cremos que o Deus que abriu pode abrir novamente ou nos fazer passar por cima dele. É entender que essa consciência exercitada nos faz caminhar de maneira que, mesmo que não vejamos, cremos que acontecerá. Talvez isso seja muito difícil, né? Um mundo moderno que exige prova de tudo, que para poder acreditar em alguma coisa tem que ser concreto, palpável, tangível. A exemplo de Tomé, se eu não colocar meu dedo nas suas feridas, eu não vou acreditar. Qual é a resposta de Jesus para essa situação? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não somos os que retrocedem. Nós não somos os que veem a vida com os próprios olhos, mas enxergamos com os olhos de Deus, em fé, as realidades que invisíveis são,
mas são realidades para aqueles que creem no Senhor. Por isso, então, uma consciência exercitada move-se, então, para uma convicção pessoal. Observe, irmãos, que não basta apenas ter a consciência exercitada sobre coisas invisíveis. É preciso uma confissão pessoal. E aqui eu preciso reafirmar alguns princípios cristãos que nós temos. Nós ouvimos sobre Jesus, nós ouvimos sobre a cruz, nós ouvimos sobre a ressurreição, nós ouvimos sobre o poder da nova vida que está em Cristo Jesus. Quando ouvimos estas coisas, somos convencidos pelas Escrituras que são confiáveis. E agora passa o passo fundamental, que é a confissão pessoal. Nesse sentido, então, eu e você temos uma convicção, não apenas consciente, mas uma confissão pessoal em tudo o que Cristo realizou por nós. Hoje, nós cremos em Cristo. Nós cremos na cruz. Nós cremos que Ele pagou os nossos pecados. Nós cremos que não há mais dívida. Nós cremos que o Senhor voltará. Nós cremos que os nossos corpos, ainda que cheguem à sepultura, um dia se levantarão para junto estar do seu Senhor. E nós cremos que a vida que o Senhor nos dá hoje é espiritualmente muito melhor do que nós tínhamos anteriormente. Essa é uma confissão pessoal. A nossa consciência nos leva à confissão. Quando o texto descreve aqui, nos versículos 1 a 3, ele diz que pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Minha pergunta imediata é: você estava no início quando Deus criou todas as coisas? Não. Mas cremos que quem fez todas elas foi Deus, porque sua palavra revela assim. Ainda que a ciência contradiga, ainda que haja provas contraditórias, nós cremos que este mundo, todas as coisas que existem nele e fora dele, visíveis ou invisíveis, foram criados pelo poder da palavra de Deus. Dessa forma, então, a nossa convicção pessoal caminha para outra realidade. É essa convicção. Ninguém pode, irmãos, tirar de mim e de você a nossa confissão e fé no Senhor. É lembrado que a história da igreja, muitos homens e mulheres foram arrastados para arenas, torturados, mortos, como o próprio texto de Hebreus vai descrever. Mas todos eles resistiram até o último momento, mantiveram a sua fé, porque criam uma promessa que era muito melhor do que estas vidas. Por isso, irmãos, que Deus nos leve à convicção plena destas coisas, que Deus nos aumente em fé, que o Senhor nos leve a uma confiança verdadeira e genuína, que independente das circunstâncias, nós possamos continuar crendo em Deus, apesar de todas as coisas. Quarta lição que eu tiro desse texto é que a fé aposta na bondade de Deus. Olha que coisa interessante, versículo 4. A fé é descrita como um diamante. Existem muitas facetas. Existem muitos ângulos para a fé. Muitas perspectivas, mas o escritor aos Hebreus entende que a melhor forma de compreender a fé não é através de um conceito bem definido. Pelo contrário, ele vai descrever de que o conceito da fé é a realidade na aplicação da vida de homens e mulheres que tiveram e exerceram fé. É por isso que nos versículos iniciais, do versículo 4 em diante, ele vai descrever a vida de homens e mulheres, movendo-se cronologicamente do Antigo Testamento para provar a fé em ação. Observe o versículo 4, ele começa com o testemunho de Abel.
Todo mundo lembra da história de Caim e Abel. Mas aqui é traçado um perfil diferente ou descrito de maneira diferente. Nos é dito que Caim é rejeitado por Deus e que Abel é aceito. A pergunta é, por que Abel foi aceito, as suas ofertas, e que Caim não foi? Isso já gerou diversos debates, teológicos, para provar e demonstrar qual de fato foi a razão por qual Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Mas me parece que aqui no texto ele deixa muito claro, quando diz, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Observe, irmãos, então, que nesse texto, quando Caim dá o seu sacrifício, nos parece que ele dá com a intenção de ser recompensado por tal atitude. Diferentemente de Abel, que espera a bondade de Deus, Deus o declarou justo por causa da sua oferta. É dito que a oferta de Caim é rejeitada. E aí eu quero fazer uma aplicação. Se somos como Caim, achando que somos bons o suficiente para Deus, esperando que tenhamos feito boas ações, realizado grandes obras, que isso é suficiente para Deus nos aprovar, eu quero dizer a mim e a você que não há esperança para nós. Se achamos que atraímos os olhos de Deus por causa de atitudes, de ações, de trabalhos realizados por Deus, para que de alguma forma sejamos compensados, simplesmente estamos perdidos. Boas ações não nos colocarão em pé diante do Criador. Se Caim nos ilustra, irmão, é preciso repensar. Se tivermos a atitude de Abel, há uma forma diferenciada. Ele está profundamente consciente de que ele não pode se justificar diante de Deus, mesmo ele tentando. Já viu algumas coisas que a gente faz e achamos que isso vai fazer Deus nos abençoar mais ou abençoar menos? Já ouviram essas coisas? Se eu fizer mais isso, Deus vai me abençoar mais. Se eu fizer aquilo, Deus vai me abençoar menos. Já viu isso? Boas ações não nos colocarão em pé do Criador. Contudo, se tivermos a atitude como Abel teve de seu sacrifício, em uma declaração humilde e confiança, Abel deu seu cordeiro primogênito como expressão de confiança em Deus, e a oferta foi aceita. Isso nos ensina muito sobre fé. A fé não aposta na minha própria dignidade, na minha santidade, no que eu faço diante de Deus. A fé sempre apostará na bondade de Deus, na sua misericórdia, no seu amor, para ser revelado a mim. É por isso, irmãos, que nós ainda estamos servindo ao Senhor, porque apostamos, apesar de sermos ainda pecadores, ainda de sermos ruins em nossa natureza, nós apostamos ainda em fé que Deus é misericordioso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quinta coisa que eu tiro desse texto é que a fé prioriza o relacionamento com Deus acima de tudo. Você escutou o que eu disse? A fé prioriza o relacionamento com Deus acima de tudo e de todos. Não é o tema dessa série? Jesus é maior que tudo e todos. Portanto, a fé sempre priorizará o relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. Observe o versículo 5. Quando o autor ele traz à tona o exemplo e a vida de Enoque. Um homem que nós não temos muita descrição
nas Escrituras. Se juntarmos muita informação de Enoque, teremos 2 ou no máximo 3 versículos, que não descreve muita coisa acerca dele, mas o que descreve dele é suficiente para o colocá-lo na galeria da fé. Observe que é dito que nesses versículos que encontramos de Enoque, fala dos seus filhos, de uma geração, mas fundamentalmente diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou de perto com Deus. Incluído nesta lista, porque ele revela algo incrível acerca da fé. Certo teólogo disse que Enoque descobriu a amizade que até a morte não poderia interromper. Irmãos, que privilégio é ser chamado amigo de Deus. O que isso nos diz sobre Deus? Nos diz que Deus não quer que o tratemos como um sistema, como uma rotina, embora seja frequentemente a nossa atitude, de encarar a vida cristã como mera religiosidade, como cumprimento de religião. Eu tenho medo, irmãos, quando nós achamos e reduzimos o cristianismo a práticas religiosas, a rotinas, a estar na igreja por rotina, cumprimento de tarefas, descaso de consciência. Eu não fui à igreja a semana toda, eu tenho que ir no domingo. Como se fosse um cumprimento de rotina, para bater o ponto. Não, irmãos, o cristianismo é relacionamento com Deus. É estar envolvido de tal forma com Deus que nós possamos conversar com Ele, dialogar com Ele, assim como um amigo conversa com outro. É uma inclinação nossa tratar a vida cristã como uma rotina, como um mero formalismo religioso. Essa foi a crítica sobre saduceus e fariseus. Havia cumprimentos religiosos, mas lhe faltava a essência, o relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, mais do que um sistema, mais do que uma rotina religiosa, Deus quer que o tratemos como uma pessoa relacional, chamando para fazer caminhada, conversando com eles, fazendo perguntas, tornando Deus tão pessoal para nós, tão evidente, que podemos até falar e as pessoas olharem e dizer, está ficando louco. Mas estamos conversando com o nosso melhor amigo, nosso melhor conselheiro, o nosso Deus, o nosso Senhor. O que é preciso para então fazer isso? Dar um passo de fé. Crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Creia, irmãos. Eu não vejo Deus aqui, mas eu sei que Ele está presente, porque a palavra me garante acerca disso. Eu posso conversar com Ele. Eu posso contar as minhas petições, as minhas dores, as minhas frustrações. Ele está atento a cada oração, a cada coração que chegou aqui. Por isso, irmãos, que Enoque agradou a Deus. Por que ele agradou a Deus? Porque a sua fé priorizou o relacionamento com Deus acima de tudo. Quero fazer uma pergunta pessoal. Como é que anda seu relacionamento com Deus? Como diz o nosso texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós apostamos em fé na bondade de Deus, como Abel fez, nós precisamos apostar no relacionamento com Deus, assim como Enoque apostou também. Priorizemos, irmãos, o relacionamento com Deus. O relacionamento familiar não é melhor ou maior do que Deus.
O relacionamento entre cônjuges, entre amigos de fora, não é melhor ou maior que Deus. Construamos um bom relacionamento com Deus em fé, porque certamente Ele nos ouvirá e atenderá às nossas vidas. Sexta lição que eu tiro desse texto é que a fé, ela renuncia uma reputação pessoal. Observe o versículo 7. Quando o autor traz um exemplo de Noé. Quando nós somos apresentados ao homem Noé, nos é dito que sua fé fez com que ele passasse anos construindo um barco. É preciso recordar como Noé viveu. Primeiro, ele viveu num ambiente muito distante das águas, de um mar. Mas ele estava construindo uma arca. É dito também, irmãos, que o projeto dele não durou 10 dias. Não foi uma semana. Foram anos e anos crendo na promessa que Deus tinha feito a ele. Agora eu lhe pergunto, se você fosse o filho de Noé, como é que as pessoas iriam olhar para você? O que é que ele diria? O que é que lhe diriam? Seu pai está ficando louco? Você não tem o que comer direito porque seu pai está investindo tudo em arca. Uma coisa que nem tem sentido. Ilógico. Aos olhos daquelas pessoas, Noé era ridículo. Aos olhos do mundo afora, como é que nós somos colocados? Ridículos também. Ignorantes, retrógrados. Pessoas sem menor conhecimento, sem instrução. Mas é preciso lembrar, irmãos, que assim como Noé carregou por anos essa reputação, houve um dia que as portas do céu se abriram. As águas desceram. O barco começou a flutuar. E os que viram por anos aquele homem persistindo, perseverando em fé, viu eles dando tchau, fechando a porta e entrando para preservar a vida sua e dos seus familiares. Sabe o que a vida de Noé nos ensina? De maneira específica? É que a fé tem implicações sociais duras e graves. Servir a Cristo nesses dias, irmãos, nos coloca em um lado oposto do que o mundo diz. Se nós cremos de fato em Deus, estaremos sempre na contramão do que o mundo propõe. E graças a Deus que estamos na contramão do mundo. Porque diz a palavra que aqueles que se tornam amigos deste mundo constituem-se inimigos de Deus. É, portanto, que a fé renuncia a uma reputação pessoal. Mas você, tão estudado, com tanto título, ainda crê nessa bobagem? Mas você, tão novo, ainda crê nessa ideia de que Jesus vai voltar? Anos e anos já se passaram. É por isso que também Moisés, apesar de ter a reputação de ser filho da filha de Faraó, também rejeitou. E muitas vezes isso nos colocará em lados opostos. E uma pergunta que eu faço é: a sua fé em Cristo tem causado impacto social onde você está? Será que a minha fé em Cristo me coloca em determinadas situações em que ou é ou não é? E que em detrimento de conservar a amizade ou boa reputação, eu prefiro continuar crendo em Cristo, no que Ele diz na sua palavra. Será que isso é verdade? Será que de fato há uma renúncia de uma reputação pessoal, de uma fama,
que o mundo pode proporcionar para, de fato, sermos elogiados por Deus por causa da nossa fé? Será que podemos, irmãos, ser descritos por causa da nossa fé, assim como Jó foi descrito por Deus? Será, irmãos? Será que a nossa fé nos fará perder alguns amigos? Será que a nossa fé nos fará perder a boa oportunidade de emprego que nos aparenta? Será que a fé no Senhor nos fará perder até mesmo alguns familiares nossos por não concordarem com a nossa fé? Ou será que nós estamos preocupados com a nossa reputação pessoal? De como as pessoas nos verão? Mais importa saber o que Deus nos vê em nós do que o mundo vê em cada um de nós. Sétima lição que eu tiro desse texto: a fé faz com que Deus se agrade de cada um de nós. Observe o versículo 6. Quando nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso significa para nós? Que há uma determinada fé, há um certo aspecto desta fé que nos torna agradáveis ao Senhor. Se nós não estamos buscando reputação pessoal aí fora, é preciso ser agradável a Deus, a termos a aprovação de Deus. Sem sombra de dúvida, nós temos já um desejo de ser aprovados uns pelos outros. Sim ou não? Sim. Queremos ser aprovados por alguns, sermos agradáveis ao esposo, à esposa, ser agradáveis aos pais, ser agradável ao filho, ser agradável a colegas, amigos. Mas o desejo mais profundo que eu e você podemos ter é agradar a Deus. Isso só é possível se tivermos fé. O problema é que nós somos conscientes que nós pecamos, que falhamos e que constantemente desagradamos ao nosso Deus. Eu posso, com muita certeza de convicção, de dizer que hoje nós, em nossas atitudes, ou algumas delas, desagradaram a Deus. Se fizermos um balanço e formos sinceros, vamos ver em nós orgulhos, pecados de lascívia, presunçosos. Mas uma coisa, irmãos, que nos assombra, a vergonha e a culpa que nos assombra e que nos tornam desagradáveis a Deus, são superadas, não por nós, mas pela fé que temos em Cristo Jesus. Ele sim fez o que é agradável ao Pai e nele nos tornou agradáveis a Deus, se nós temos fé nele. Por isso que na maioria das vezes, quando nós queremos agradar a Deus, nós tentamos agradar a Deus como um esforço pessoal. Fazer coisas boas, fazer as coisas certas. Mas nenhuma dessas coisas nos torna de fato agradáveis ao Senhor. Até os nossos atos de justiça, diz Isaías, são trapos de imundícia. Não há nada de bom em nós que atraia os olhos de Deus para nós, se formos honestos de fato. Estamos aqui, irmãos, não porque somos bons, boas pessoas, de bom caráter, porque fizemos boas ações. Não, não é isso que nos atraiu a este lugar. O que nos atraiu a este lugar foi o único e exclusivo Senhor Jesus Cristo, a qual adoramos e colocamos a nossa confiança nele para nos tornar agradáveis a Deus. Se não foi isso o motivo,
sinto muito lhe dizer, mas o seu culto não é agradável a Deus. É por isso que Jesus é a essência e a centralidade do texto de Hebreus. Para demonstrar claramente que tudo que é colocado nesse texto converge unicamente para Jesus. Os exemplos que aqui são colocados, dessas pessoas que viveram por fé, são setas apontando para aquele que fez o que é impensável por nós. Já pensou em agradar a Deus? Nada que eu e você faça pode agradar a Ele. Mas quer agradar ao Senhor? Confie em Jesus. Ele sim é agradável a Deus e nos torna agradáveis a Ele. Por isso que os nossos méritos não podem agradar a Deus. A nossa própria justiça não pode ganhar a aceitação de Deus. Mas a nossa fé em Cristo nos faz agradáveis a Ele. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que diz o seguinte: fé é uma viva e uma corajosa confiança na graça de Deus, tão certa do favor de Deus, que arriscaria morrer 1000 vezes confiando nisso. É por isso que ele fez o hino Castelo Forte, não temendo a morte, mas confiando em fé em Deus. 8ª e última lição que eu tiro desse texto. Um passo de fé. E aqui eu caminho para a conclusão, irmãos. Qual o passo de fé que está diante de nós? Talvez haja muitos passos para que a gente dê. Talvez a nossa caminhada ainda esteja começando no Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: é preciso confiar plenamente no Senhor. Talvez o primeiro passo não foi lá grandes coisas. Talvez o início não foi grandes coisas. Mas nós podemos dar mais um passo de fé, como esses homens fizeram. Confiar num relacionamento pessoal correto com Deus. Talvez confiar plenamente no Senhor nas áreas da vida, financeira, emocional, na saúde. Talvez esse é o momento de irmos contra a lógica nossa e do mundo. Talvez o passo de fé é ter coragem para compartilhar a fé em Jesus Cristo a outros que muitas vezes nós temos medo de compartilhar. Talvez o que nós precisemos nesta noite é apenas o primeiro passo. Esse primeiro passo, tenha certeza que você não poderá dar se não tiver fé no Senhor, para que Ele possa fazer com que você dê o primeiro e conclua todos os outros passos da sua jornada até chegar ao fim e dizer: completei a carreira, guardei a fé. Que passo lhe falta hoje? Que são motivados por esses exemplos de fé. Homens e mulheres que ousaram, sem ter medo, arriscaram suas próprias vidas. Colocaram em xeque sua vida, sua família, sua reputação, mas fizeram o que era agradável ao Senhor. É por isso que no versículo 40 de Hebreus, e eu concluo dizendo, a partir do versículo 38, perdão, quando o autor conclui essa sessão dizendo: o mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas cavernas e covas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, porque Deus havia planejado coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles morreram crendo. Nós vivemos crendo. Mas certamente a promessa que foi dada a eles
e a promessa que nos foi dada ainda está de pé, e o Senhor cumprirá em seu tempo. E nós cremos em fé que Ele cumprirá todas elas para o seu louvor e a sua glória, em nome de Jesus. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, mediante a Tua palavra, nós colocamos as nossas vidas. Certamente, ó Deus, estes homens e mulheres não foram perfeitos. Estão aí provas incontestáveis de suas fraquezas e de suas falhas. Mas certamente o Senhor não as leva em conta. O que o Senhor levou em conta foi a fé em ação de todos eles, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor teria algo melhor acerca da vida de cada um deles. Portanto, Deus, usa, ó Deus, estes homens e mulheres para nos inspirar a perseverar em fé no Senhor. Perdoa os momentos vacilantes que nós temos tido. Perdoa-nos, ó Deus, a falta de fé, a fraqueza, a falta de confiança no Senhor. Senhor, nos ajuda, acrescenta, aumenta a nossa fé. Promove, ó Deus, mais em nossas vidas momentos para testemunharmos desta fé. Como a Tua palavra diz, a fé é o firme fundamento. Nós não temos dúvidas, não podemos tê-lo, mas a melhor de todas as promessas o Senhor já cumpriu em nossas vidas, nos salvando e nos levando à Tua terra e à pátria que nós almejamos. Por isso, ó Deus, eu peço nesta noite, por esta casa, pelos Teus filhos, aqueles que andam vacilantes, aqueles que precisam de uma confiança tal no Senhor para determinadas ações, o Senhor ilumine as suas mentes através da Tua palavra, os faça, mesmo desafiando a lógica e aquilo que o mundo acredita e pensa, mas que ele possa ser desafiado a crer em circunstâncias desfavoráveis, mas crer que o Senhor é bom e podemos confiar na sua misericórdia e no seu amor para conosco. Ó Deus, eu rogo por toda a liderança desta casa, pelo pastor Inácio e sua família, que o Senhor continue abençoando esta casa, dando-lhe a capacidade de dirigir com entendimento, piedade e temor ao Senhor. E que o Senhor venha acrescentar a cada dia mais aqueles que vêm chegando a fé no Senhor, porque temos uma só fé, um só Senhor, chamados a um só batismo e a um só Deus Pai de todos. Ó Deus, nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém.